Essa é a aula que nós falamos sobre aqueles três tipos de leilão. Leilão de direitos, nua propriedade e parte ideal. Você conhece esses três termos? Já viu algum edital assim? Leilão de direitos, leilão de parte ideal, leilão de nua propriedade. Então, nessa aula, nós vamos ler um edital de direitos. Já separei aqui, vou compartilhar com vocês a tela. Deixa eu só separar aqui, só preparar. Aí, chegou lá. Então, vamos ver aqui. Esse aqui é um leilão do Zuckerman. Já está preparado aqui o edital. É um caso do Zuckerman atual, um leilão bem recente. Ele é aqui, ó, a segunda praça vai ser agora no dia 28 de janeiro, então hoje vão ser 8 dias, daqui a 8 dias esse leilão. Então é um edital bem atual e de um apartamento em Higienópolis. Então, o site Zuckerman. Esse é um apartamento em Higienópolis, na rua Itambé. Vamos seguir aqui, vamos rolar um pouquinho para cima para seguir a leitura. Detalhes do imóvel. Nesse quadro, a gente já tem alguma informação um pouco mais completa sobre o edital. Aqui nós temos o endereço, o apartamento, qual é o nome do edifício, tudo mais, o tipo de apartamento, área útil, dormitórios, vagas e a situação, se ele está ocupado ou se está vago. Aqui do lado direito, né, dessa coluna, nós temos a matrícula, o número da matrícula, o número do contribuinte e logo abaixo o número do processo. Nesse link, se a gente clicar aqui no Zuckerman, no link do número do processo, a gente já abre o processo diretamente, um processo eletrônico, né, digitalizado, né, o processo. Então, nós temos condição de visualizar o processo diretamente pelo site. Isso é uma função bem legal. Então, olha só que interessante. Olhando aqui nesse mesmo quadro, a gente já consegue perceber o que nós estamos buscando. O leilão é um leilão de direitos. Nesse caso, olha como aparece: direitos de compromissário comprador sobre o apartamento número tal. Então, nesse caso, o próprio edital, o próprio leilão, aqui no Zuckerman, já informa na primeira página, né, logo no início, que trata-se de um leilão de direitos. Então, desse, desse formato, esse formato de direitos pode aparecer dessa forma: direitos de compromissário, ou direitos sobre o apartamento, ou qualquer outra descrição, mas que envolva a palavra direitos. E sempre que aparecer essa palavra de alguma forma, é um leilão de direitos. E nesse leilão de direitos, o conceito eu já expliquei na outra aula, é justamente aquele de que você não arremata um imóvel, mas você arremata os direitos que o executado tem sobre este imóvel que está indo a leilão. Na verdade, o direito que está indo ao leilão. Então, normalmente vai ser necessário você fazer o recolhimento de um ITBI para essa pessoa executada, uma transferência para essa pessoa, para depois transferir para o seu nome o imóvel. Então, todos esses detalhes precisam ficar bem claros, para você não entrar numa fria. Né? Esse é um leilão de direitos onde eu, como investidor, não busco participar desse tipo de leilão e nem indicar para os nossos investidores. A gente tem esse cuidado de evitar esses tipos de leilão em razão, né, de uma série de despesas extras, de cuidados extras também com relação ao leilão, de análises extras, e vão nos atrapalhar, inclusive, do ponto de vista do tempo. Então, em função disso, a gente prefere simplesmente eliminar a participação, evitar a participação nesse tipo de edital. Não significa que a gente desaconselha você a participar
caso esse seja o seu interesse, você tem um interesse sobre um imóvel em especial, mas via de regra não é exatamente um leilão adequado para quem pretende adquirir e revender com uma certa velocidade. Então, seguindo aqui, nós vamos ler o edital. Já deixei aberto aqui e vamos abrir a nossa tela para a gente ver especificamente o edital. E agora nós passamos para os dois últimos casos, que são da parte ideal e da nua propriedade. E olha que interessante, eu estava procurando justamente um edital de nua propriedade e procurando também um edital de parte ideal. E olha que interessante esse caso e para você perceber como pode aparecer uma situação como essa. Esse é um caso de um edital de nua propriedade e parte ideal ao mesmo tempo. Olha só, vamos ler aqui o enunciado do edital. O edital diz assim: edital de primeiro e segundo leilão de 1/4 da nua propriedade do bem imóvel abaixo descrito. Esse é um caso que a gente lê somente essa linha, essa primeira linha, e passa para o próximo, joga fora, deleta. Agora, eu já vi muita gente, já vi uns doidos aí, eu digo doidos de uma forma carinhosa até, né? Estou brincando, porque na verdade são pessoas que sabem o que estão fazendo, ou deveriam saber pelo menos. Mas eles fazem questão de arrematar imóveis desse tipo. Na realidade, isso não é nem um imóvel, né? É difícil até entender o que é isso. Pensa um pouco. 1/4 da nua propriedade. Então aqui nós estamos falando dos dois conceitos ao mesmo tempo. Simultaneamente, no mesmo edital, a gente encontra 1/4, ou seja, a pessoa que arrematar, o arrematante, se torna um coproprietário. Além dele, ele tem mais 3 pessoas que são donas do mesmo bem. E o bem não pode ser utilizado ainda, porque ele tem um usufruto. Por que eu sei disso? Porque ele é um leilão de nua propriedade. A nua propriedade, eu explico o conceito na aula anterior também, falando que ela tem a ver com uma reserva de um usufruto. A pessoa, ela não tem, ela tem o domínio do bem, ela tem o registro do bem no seu nome, a possibilidade de registrar o bem no seu nome, mas não tem como utilizar o bem, enquanto o proprietário do usufruto, né, o dono do usufruto, ele estiver vivo. Então imagina, você tem 1/4 de um imóvel de uma pessoa que mora nele e somente quando essa pessoa ou essas pessoas falecerem, você pode tomar posse do seu imóvel, definitivamente. Então, assim, para nós, no nosso ponto de vista, é completamente inviável participar de um leilão como esse, de acordo com o nosso interesse, que é de justamente levar os investidores a investirem em negócios que eles possam ter o melhor resultado possível. E quando eu digo o melhor resultado possível, é trabalhar dentro de um período plausível, dentro de 3 meses, 4 meses, 5 meses, às vezes 6 meses, e ter o bem arrematado e revendido. A nossa proposta é essa. A proposta da nossa consultoria é justamente levar aos nossos investidores casos onde eles possam arrematar os bens hoje e daqui a 4 meses, 5 meses, poder revender já esse bem, a gente já ter feito todo o processo, toda a parte do desembaraço e tudo mais, e a gente já está pensando em revenda a partir do terceiro ou quarto mês. Então, em qualquer imóvel que isso não seja possível, nós eliminamos. Esse é um fator determinante para nós eliminarmos o caso da nossa análise. Nós nem seguimos a leitura, a gente para por aqui. Poderíamos até seguir a leitura e continuar analisando o caso, mas aí é que está. A questão é andar conforme o seu objetivo. Se o seu objetivo é ter resultado e resultado financeiro, resultado rápido, você precisa
saber buscar os casos que te permitem isso. E esse não é um caso. Só para a gente ilustrar, já que a gente está com o edital aqui na tela, eu vou seguir um pouquinho na leitura aqui, falando sobre o bem. Olha só. Bem é um imóvel, né? O bem é um imóvel. Começa com a palavra imóvel, mas não se deixe enganar. Ele não é exatamente um imóvel ainda. Ele é uma fração ideal correspondente a 1/4 da nua propriedade pertencente ao executado. Então ele é. Aí vem a descrição conforme a matrícula, da parte do lote 25, da quadra J, com frente para a rua tal, e aí vai. Então aqui a gente pode perceber realmente os detalhes, né? E se você sabe ler um edital, se você sabe entender um edital, você não entra em fria. Então, essa aula é justamente para te posicionar, e isso existe, que esses tipos de editais vão aparecer na sua frente e você vai ter que decidir o que fazer nesse momento. Nesse momento, você tem aí um bem que pode ser que vale a pena do ponto de vista financeiro, o negócio, mas que essa situação pode simplesmente se derreter diante da impossibilidade de controle de uma variável fundamental, que é o tempo. Você não tem nenhum controle sobre o tempo que vai demorar para uma pessoa, para se encerrar o usufruto de uma pessoa, e nem o controle dos outros 3 proprietários, se esses 3 vão se convencer ou a vender a parte deles para você, ou a vender o imóvel e resolver essa questão, conforme o seu interesse. Então são situações bem complexas, e tudo aquilo que a gente não consegue ter um controle relativamente satisfatório, simplesmente nos leilões é preciso descartar, sem dó. Poderia ser um imóvel aqui com 80%, 90% de lucro. Para nós não faz a menor diferença. Nós não arremataríamos um caso como esse. Bom, então fechando essa aula, que ia ser, na verdade, em 3 etapas, acabou sendo em apenas 2, porque nós já pegamos um edital com as 2 etapas que nós precisávamos avaliar, que eram a questão da nua propriedade e a questão da parte ideal. Então, as 2 questões estão aqui resumidas num mesmo edital. Então, um caso como esse, por exemplo, é raríssimo conseguir um arrematante. Precisa ser uma pessoa ou muito experiente, ou que goste muito daquela região, daquela casa em especial, que tenha um carinho especial por aquela casa, então ela quer arrematar de qualquer jeito aquele imóvel, aquele apartamento, aquele condomínio, por exemplo. Ou é uma pessoa que não sabe, não tem a menor noção do que está acontecendo e acha interessante o imóvel do ponto de vista financeiro e participa do leilão achando que todas as dívidas vão cair. Como é o que a maioria pensa, né? Que todas as dívidas caem. Então é complicado. Então estou aqui para alertar você e não deixar você fazer maus investimentos. Ao contrário, para você ter um excelente resultado, um excelente período de arremates aí pela frente dos novos imóveis que você vai conquistar. Então, até a próxima aula.